Oi, pessoal. Estou eu aqui novamente. Bom, a gente está vivenciando agora o signo de Câncer, o Sol está em Câncer, e eu pretendo dessa vez abordar de uma forma mais mitológica, porque a astrologia tem muito a ver com mitologia e os mitos fazem parte da sociedade e se tornam arquétipos, né? Acabam tendo a função de auxiliar a gente nas nossas vivências e experiências aqui na nossa vida, tá? Então vamos lá. Câncer tem muito a ver com a lua, né? O arquétipo da lua, a lua tem vários mitos, né? E eu vou começar pelo princípio de tudo, porque a lua, na verdade, é o primeiro mito mesmo pós-mito terra, porque se a gente for ver nas sociedades primitivas, o primeiro contato do ser humano, do homem, é com a terra, né? A fonte, aonde ele pisa, a fonte da onde vem o alimento dele, tudo vem da terra. E o que acontecia nas sociedades mais primitivas, né? Quando o homem ainda não tinha a mente muito evoluída e ele não tinha um entendimento racional das coisas, tá? Ele considerava tudo que fosse muito natural, a natureza fazia parte de todo o seu mito, de toda a sua grandiosidade, de toda a sua experiência aqui na Terra. Então o que acontecia? O mito mais natural foi a Terra e ele veio numa sociedade organizada de forma matriarcal, porque a forma mais simplificada de organização do ser é a forma matriarcal, porque ela é uma forma mais natural, ela não é imposta, porque as mulheres são consideradas para os primitivos seres sagrados, como deusas, porque é através delas que vêm os novos seres, né? É ela que frutifica. E nas sociedades primitivas, o matriarcado foi coisa natural, não existia uma imposição de poder e de forças. Tá? O matriarcado é assim até hoje. Existem algumas sociedades matriarcais, né, no nosso planeta ainda. Na Índia, na China tem as mulheres de Mussul, que eu sou... Nossa, eu admiro muito a forma como elas vivem até hoje. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ficar assim impressionados como existe uma sociedade tão pacífica. O matriarcado é pacífico, ele não é baseado no medo nem na imposição. Isso vai acontecer depois, tá? Quando o homem é bem alimentado pelas mulheres e ele vê que ele tem o poder e a força física, então ele acaba usando a força física e o poder para se impor. E aí a sociedade até evolui com essa postura do patriarcado, né? O patriarcado a gente vivencia nos últimos 9.000 anos, que ele, na verdade, trabalha com a mente, com a parte racional do ser e fez a humanidade evoluir, crescer muito, tá? Mas a forma organizacional do patriarcado, as religiões advêm disso, que é a linha, né? Da terra para o céu, na direção de Deus, porque o homem, quando ele percebe isso na sociedade das mulheres, quando ele fica com medo da mulher, ele quer se impor de alguma forma, então ele usa a força física. É natural também isso, mas isso é usado pelas religiões de uma forma para dominação, tá? Aí outra questão que vai adiante, mas falando do mito mais primitivo, que é o primeiro mito da Terra, e a seguir o da Lua, que tem a ver com o signo de Câncer, as mulheres viviam, né? Os homens tal, mas como era o matriarcado, a grande mãe, a matriarca do clã, ela acabava transferindo para os seus descendentes, né, a sua forma de viver,
como se vivia, não era imposto, isso era natural, né? E da caverna, os clãs foram para fora da caverna e usavam o fogo ficava no meio. Então a sociedade matriarcal é aquela que se forma em círculo, todos recebem a luz e o calor de forma igual. Então todos têm o mesmo poder, não existe o não, cada um faz o que deve fazer, o que quer fazer, de acordo com aquilo que ele aprendeu dentro do clã. Mas houve um momento, as mulheres não menstruavam, tá? Elas viviam a ditadura da terra, né? Então elas viviam sempre fertilizadas. Existia aquela coisa da fertilização, elas começaram, como os homens iam caçar, elas ficavam ali na terra, tomando conta da agricultura, né, e das crianças e dos seres mais dependentes. O que acabava acontecendo que elas, deixa eu ver aqui o que eu coloquei, da fecundação, elas ficavam sempre grávidas, que não se sabia, entendeu? Era coisa muito natural, não se sabia, então achava-se que era sempre assim. Até que teve o primeiro não, da onde surgiu o primeiro mito, que foi uma mulher que falou, não, eu não vou entrar nesse ritual da fertilização, porque existia aquela coisa do ciclo, né? O ciclo era anual, não era mensal, percebia-se as estações e não tanto o mês. Como era uma coisa muito natural, percebia-se que tinha um momento de se semear, plantar, colher, né, de frutificar e colher. Então, na época da fertilização existiam sacrifícios que eram feitos, que isso fazia parte da vida naturalmente, tá, gente? Isso hoje a gente entende como uma coisa muito estranha. Como que um ser vai se dar para esse sacrifício? Os maias fizeram isso, né? Houve nas sociedades nessas sociedades mais primitivas, isso para eles era natural, porque fazia parte do ciclo do nascer, crescer, morrer, frutificar, restabelecer na terra novamente de alguma forma, fazia parte do ciclo. E quem que teria que ser doado, né? O melhor grão. Então essas sociedades faziam, por exemplo, os maias, os astecas, os incas, eles faziam jogos esportivos. Então o melhor esportista ali, o mais forte, era aquele que se doava, porque para eles, né, para esses povos primitivos, eu estou falando dos mitos, do início de tudo, tá? Para eles acontecia o seguinte, a deusa Terra trazia algo para nós, né? Trazia para eles uma oferenda, o fruto vinha, a vegetação crescia, né? E aí o que acontecia? Então eles precisavam dar para a terra também o melhor fruto. Então essa era a perspectiva da sociedade matriarcal primitiva, tá? Daí advém os primeiros mitos. E toda doação para as deusas em todas as culturas, elas são direcionadas à terra, à fecundidade, àquilo que faz nascer. E as oferendas, né? Tudo aquilo que é voltado para os deuses masculinos que vão vir depois, é para o sol, é para cima. Então, nas sociedades matriarcais das deusas, é o círculo, é a terra. E nas sociedades masculinas patriarcais, é o Deus, é o altar. Então, até tem essa relação do altar e a cratera. Tudo isso tem a ver com o masculino, feminino, receptivo, ativo. E aí tem sociedades que vão vivenciar isso de uma forma menos hominal, né? Porque essas sociedades estão... Depois a gente veio ter isso nos egípcios, aí como consequência, né? Egípcios, hindus, os judeus, né? Os hebreus,
depois, mais tarde, os cristãos, os gregos, né, antes disso. Então, essas sociedades foram muito hominais, mas os chineses, por exemplo, né, o budismo já interpretou isso de uma forma muito mais matemática. É o positivo masculino, é positivo negativo, de uma forma onde não existe um Deus abstrato. Isso depois nas sociedades, houve uma sociedade no Egito que foi a primeira sociedade. Aí depois eu conto isso, é outra história, é outro departamento. Eu vou longe, né? É porque é muito louco tudo isso, eu adoro entender tudo isso, porque isso tem a ver com a formação das cidades, gente, como o ser humano se instalou na sua habitação, tem a ver com a geometria do habitar, tem a ver com a urbe. Isso depois, tudo isso a gente vai ver na arquitetura, né? É cultural, a forma como as pessoas se organizam, como a sociedade se organiza. E essa forma primitiva matriarcal, ela é circular, total. E aí, eu vou deixar para uma segunda etapa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar difícil de eu colocar. E eu vou passar a seguir no segundo bloco, no segundo vídeo para vocês, o que acontece com a primeira mulher que diz não, que eu ainda não falei, né? Que tem a ver com o mito da lua. Vamos lá? A seguir eu posto o outro vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção de vocês.